Olá, começa agora o resumo da 23ª sessão ordinária que aconteceu na Câmara de Jacareí no dia 14 de agosto de 2019. Aqui ao meu lado está o jornalista Márcio Martinelli, que vai comentar comigo como foram os trabalhos dessa sessão ordinária. Antes disso, vamos conferir alguns números dos trabalhos dos vereadores aqui nesta sessão ordinária. A gente teve então 4 pedidos de informação, 14 requerimentos, 10 moções, 68 indicações e 2 projetos de lei que foram votados pelos vereadores. Vamos então começar com o primeiro projeto, Márcio, que foi da vereadora Márcia Santos. Na verdade, a ordem foi invertida, né? Por causa de um problema técnico, a ordem foi invertida. Mas vamos começar pela ordem oficial, que foi o projeto da vereadora Márcia, que foi no âmbito da saúde, disposições de uma lei federal sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços da administração pública. Rodrigo, esse projeto já esteve aqui na casa, acabou sendo adiado há algum tempo, voltou agora, né, nessa última quarta-feira, e acabou sendo rejeitado por 7 votos nesta casa. O objetivo do projeto, a princípio, é colocar nos órgãos públicos da saúde aqui da cidade, UBS, UPA, pronto-socorro, unidade da família, aqueles chamados totens eletrônicos, que são aqueles tablets, aquelas máquinas digitais grandes em que a pessoa pode colocar ali a sua opinião a respeito daquele lugar, em relação à recepção, em relação ao atendimento médico, à enfermagem, colocar se considera bom, ótimo, ruim, de repente deixar alguma opinião. Esse era o objetivo da vereadora doutora Márcia, colocar esses aparelhos nesses lugares para que os usuários, para que os cidadãos pudessem se utilizar e fazer a devida avaliação da qualidade do serviço que está sendo prestado naquele local. Entretanto, os vereadores entenderam que não havia a necessidade disso, que já existem mecanismos, já existem ferramentas que fazem essa demanda, no caso aplicativos de celular, entre outras questões, de repente até ouvidoria, e por isso seria mais uma despesa para o município. Então resolveram rejeitar a ideia. A ideia, a princípio, da Márcia era coletar essas informações, essas opiniões da população e enviar para os órgãos mais competentes, o Conselho Gestor da Saúde, a Câmara Municipal, que é um órgão fiscalizador, para que, de repente, num determinado problema, pudesse resolver por esses órgãos. Mas, como eu disse, a maioria dos vereadores entendeu que não havia necessidade desse tipo de aparelho nesses locais e rejeitaram a proposta. Na verdade, eles falaram desses aplicativos que tem na prefeitura, mas cobraram para que funcione, né? Exatamente. Pelo menos até o ano que vem, que comece a funcionar isso devidamente, porque as pessoas querem usar, mas não sabem como e porque não funciona também. Esta foi uma das reclamações da doutora Márcia. Ela falou que esse argumento para ela não invalidaria o projeto justamente porque os mecanismos de hoje não funcionam, né? A Lucimar até deu o exemplo da questão do INSS, naquele chamado Meu INSS, que você pode acessar o site e ver algumas questões trabalhistas. Entretanto, você só consegue ver 100% tudo se você for até o INSS fisicamente, tirar uma senha, fazer um protocolo, etc. e tal. Então, não ajudaria no caso. Então essa foi a crítica da doutora Márcia, mas como acabamos de dizer, o projeto foi rejeitado pela maioria da casa, então acabou por aí. O segundo projeto autorizava o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é o SAI, a projetar e fornecer materiais para instalação de soluções individuais de tratamento de efluentes domésticos. Rodrigo, esse é um projeto que foi bastante elogiado por todos os vereadores. É um projeto de autoria do prefeito, Isaías José de Santana. De uma maneira geral, é bastante isso mesmo. Ele pediu essa autorização da casa para que o SAI pudesse fornecer para os cidadãos tanto o projeto quanto os materiais para que se possa fazer a chamada fossa séptica nas casas que não possuem rede coletora de esgoto. Ou seja, se você é uma pessoa que mora numa área urbana ou rural e que na sua residência não tem rede coletora de esgoto ou qualquer outro problema que impeça você de fazer esse sistema, o SAI poderá ajudá-lo nesse sentido, a fornecer tanto o projeto, a inscrição do projeto, né, quanto esse material para que você possa construir. A construção, quem deverá fazer é o próprio proprietário do imóvel, que vai contratar uma empresa especializada ou de repente fazer ele mesmo a instalação do sistema. Só que o projeto e o fornecimento deste material, o SAI poderá custear para o cidadão, desde que tenha até 3 salários mínimos. Essa pessoa que se encaixa nessa renda familiar poderá ter gratuitamente o projeto e o fornecimento do material. Para aqueles que estão na base de 3 a 5 salários,
o SAI poderá custear até 50% do projeto e do fornecimento de materiais. E para aqueles que estão acima dos 5 salários, haverá a possibilidade de parcelamento desse custo. Ou seja, é uma tentativa da Prefeitura de tentar expandir o saneamento básico aqui em Jacareí. E por fim, outro momento importante. Só lembrando, Rodrigo, projeto aprovado por unanimidade, 12 votos, segue para a sanção do prefeito, e quem se interessar, assim que for sancionado, é só buscar o SAAI e fazer o protocolo lá, sua solicitação para que você possa se beneficiar desse projeto. E um outro momento, então, importante nessa 23ª sessão ordinária foi a votação da abertura dessa comissão que vai agora investigar o vereador Fernando da Ótica, que a Câmara recebeu essa denúncia do suplente dele, que é o Sebastião Moraes, o pastor Tião, e então foi obrigada a abrir essa votação. Como é que, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funcionou todo esse trâmite aqui nessa sessão ordinária. Bom, vamos lá então, só para a gente relembrar algumas questões, né? O vereador Fernando da Ótica Original, do PSC, está sendo acusado pelo Ministério Público Federal por fraudar documentos para obter crédito consignado junto à Caixa, né? Esse crédito consignado, ele teria, né, supostamente teria sido feito com alteração do cargo, não teria sido como vereador, e sim como outro cargo, um cargo efetivo. Que isso daria mais facilidade para ele conseguir esse empréstimo. Esse é justamente o problema da questão, né? Como o vereador tem 4 anos de mandato, o crédito consignado é de uma forma, é de uma quantia e é de um tempo. Para servidor efetivo, como desconta na folha de pagamento, as condições são diferentes, né? Então é uma questão de mercado, né? O mercado oferece para um o que não oferece para outro. Então, supostamente, o vereador estaria sendo beneficiado por essa alteração no cargo, essa é a acusação do Ministério Público Federal. Junto com isso, o seu suplente é vereador, Sebastião Moraes, que também é do PSC, seu suplente, entrou com uma denúncia, protocolou uma denúncia aqui na Câmara Municipal de Jacareí, pedindo a cassação do vereador, né? Então, essa denúncia veio a plenário nesta quarta-feira para ser votada. A denúncia, vamos lembrar disso, não é a cassação. Primeiro vota-se a denúncia, se a Câmara aceitará ou não a denúncia. Depois que for aceita, tem todo o procedimento. Se não for aceito, acabou sendo arquivado. A comissão, na verdade, ela foi votada hoje, foi aprovada a abertura, foram sorteados 3 vereadores e agora eles têm 90 dias corridos para elaborar um relatório onde eles vão apontar se deve ser arquivado esse caso ou se deve ser levada em sequência essa denúncia para aí sim definitivamente a cassação do Fernando, né? Exatamente, só retomando então, a denúncia foi aceita, foi aprovada por 7 votos a 6, um placar bastante apertado, só fazendo uma ressalva aqui em relação a uma polêmica em relação ao voto do presidente Abner de Madureira, é que no início da votação atendeu uma solicitação do próprio Fernando. Fernando pediu para que ele não votasse, pediu para que ele se declarasse, tem um nome específico, né? Declarasse suspeito do voto, justamente por antigas divergências em relação ao mandato dos dois. O presidente Abner acatou a solicitação e disse que realmente, de fato, não votaria nessa denúncia. Então a votação seguiu, só que o impasse aconteceu justamente porque houve empate de 6 a 6, 6 votos a favor e 6 votos contra a abertura da denúncia. E gerou essa situação de que o que aconteceria, né? Para que fosse aprovada a denúncia, de acordo com a lei orgânica, necessita obrigatoriamente da maioria simples da casa. A maioria simples da casa seria 7 votos. Como estava 6 a 6, não obteve a maioria simples. Então, por parte do Fernando, ele solicitou, né, argumentou que nesse caso não deveria abrir denúncia porque não houve 7 votos, houve empate. E o presidente, o Abner, já tinha declarado que não iria votar. Exatamente, já com essa condição de não votação do presidente. Não ia ter imaginado que essa votação ia acabar empatada também. Isso, exatamente. Aí gerou esse impasse, né? Os vereadores discutiram bastante essa questão, pausaram a sessão por alguns minutos para discutir mais ainda e ao final o que culminou foi que o Abner decidiu sim votar e votou favorável à denúncia, culminando então 7 votos favoráveis, 6 contrários à abertura desta denúncia. A denúncia foi aberta aqui na Câmara Municipal. Paralelo a isso, como você disse, logo em seguida, deve haver a constituição da comissão processante.
que é a comissão que vai averiguar essa situação, que vai averiguar a culpabilidade do Fernando neste... Por sorteio, né? Por sorteio. Foi sorteada, então, a vereadora Lucimar Ponciano, o vereador Juarez Araújo e a vereadora Sônia Patas da Amizade, que em alguns momentos, daqui a alguns momentos, deveremos ter a informação quem é o presidente, quem é o relator, quem é o membro. Então, esses três, durante os próximos 90 dias, com diversos ritos de defesa do Fernando, contraprovas, apresentação de provas e contraprovas, enfim, tem diversas situações aí que deverão acontecer nos próximos 90 dias e, por fim, vai gerar um relatório final. Esse relatório final, sim, vai estar descrito se a comissão decidiu pela cassação ou pelo arquivamento da denúncia. Salvo engano, pode até haver nenhum dos dois, pode haver uma penalidade, de repente. Uma penalidade simples para o Fernando. Nesse sentido. E aí os vereadores vão votar se seguem o relatório ou não. Se o relatório votar pela cassação, vai precisar do voto de 2/3 do plenário, que seriam 9 votos para cassar o vereador. Pelo arquivamento, é o arquivamento. E aí acaba-se a história aí. Mas resumo da situação, denúncia foi aberta, comissão foi formada e nos próximos dias teremos mais informações a respeito dessa situação, dessa investigação que acontece em âmbito legislativo, aqui na Câmara. Uma coisa é a investigação contra essa situação do Fernando aqui na Câmara, a outra coisa é uma situação do Ministério Público Federal. Dois momentos diferentes. Dois momentos diferentes, dois poderes diferentes, lá acontece de forma diferente daqui, embora um utilize também as provas e as contraprovas do outro. Rodrigo. Tá certo, Márcio, obrigado pela sua participação. Então este foi o resumo da 23ª sessão ordinária que aconteceu aqui na Câmara de Jacareí no dia 14 de agosto de 2019. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.